a gente não tem costume de estudar como se a gente fosse tocar. Como assim, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu, por exemplo, se eu vou tocar num bar agora, quinta-feira, e eu não tenho a resistência, eu não aguento, sabe? Eu não tenho aquela firmeza muscular, aquela estrutura muscular para aguentar ficar tocando nesse barzinho as 2 horas inteiras, tocar as 25 músicas. Quando chega ali na 15ª música, eu tô cansado. Por quê? Porque em casa eu não experimentei pegar essas 20 músicas e tocar como se fosse um barzinho. Eu não experimentei pegar as 10 músicas que eu vou tocar no casamento e tocar uma atrás da outra, da capa ao fim, sem voltar, sem ficar arrumando, sem ficar parando. Quando a gente não faz isso, a gente acaba se ferrando. E lembra lá atrás que eu falei pra vocês que a gente tem que saber respeitar o nosso limite, que a gente tem que ir até um determinado lugar e a gente não pode forçar a partir dali? Pois bem, isso não se enquadra na hora que você está estudando para tocar. Porque, entenda, você precisa entender, você vai tocar aquelas 25 músicas de qualquer forma, você não vai escapar. Se você for fazer um casamento, um recital, qualquer coisa, e você escolher um determinado número de músicas, ou você for ter que tocar um determinado número de músicas, você não tem mais como escapar daquilo lá. Então, já não se aplica nesta única ocasião o conceito de descansar, porque durante o show você não vai descansar. Durante o show você não vai ter pausa. Então você precisa estudar na sua casa da forma que você vai fazer o show sem descansar, sem fazer pausa, sem você ficar delirando em outras coisas que não seja tocar o seu repertório do começo ao fim. E não importa se o seu nível técnico ele cai do meio para o final porque você já estava cansado. E não importa se você não desenvolveu a habilidade de tocar todas as músicas sem errar e perfeitamente. Não é assim que você vai conquistar a resistência. A resistência só vai vir tocando. Então se quer tocar, bicho, tem que tocar, tem que fazer som, tem que ir atrás, sabe? A resistência, ela só vai vir se a gente estudar conforme o que a gente vai tocar. Então, às vezes você vai colar numa canja de jazz e você vai ficar improvisando lá 3, 4, 5 horas. Meu Deus do céu, como que eu vou ter uma resistência para tocar 4, 5 horas? Você tem que ir lá na sua casa, pegar o banquinho, sentar no banquinho, colocar a bunda na cadeira e ficar estudando 4 horas direto. Você precisa fazer essa experiência. Ah, Pedro, vou fazer todo dia? Jamais. Ah, Pedro, eu preciso fazer isso de forma equivocada, sabe? Criando diversos paradigmas na minha cabeça? Não. Você simplesmente vai ser humilde com você mesmo, você vai abandonar o seu ego de trompetista, de que tem que ser tudo perfeito e tem que estar tudo dentro do padrão, e você vai simplesmente pegar e tocar o repertório que você tem que tocar. Se você vai tocar daqui 1 mês, experimenta fazer 1 vez por semana. Aí, por exemplo, uma semana antes você faz 2, 3 vezes, você aumenta a frequência, mas eu não posso dizer para você aumente a frequência aqui, desacelere a frequência aqui, faça isso e faça aquilo, referente à quantidade, sendo que eu não conheço o seu corpo, eu não conheço os repertórios que você toca, eu não conheço a sua vida musical, quem conhece é você, mas eu conheço os conceitos, e esses são os conceitos corretos, tá bom, gente? Para vocês estudarem a resistência, e criarem, né, antes de mais nada, não só estudar, mas criarem uma resistência orgânica que vai vir para vocês sem, sabe, um esforço exagerado, sem vocês gastarem muita energia para buscar isso, vocês precisam ser conscientes. E no final de contas, se você gasta muita energia para buscar a resistência, você está fazendo da maneira errada, e da maneira errada você não está ganhando resistência, você está perdendo tempo, você está machucando os lábios, você está ferindo os lábios. Então, coloca tudo no lugar, entenda os conceitos. Agora que você sabe tudo isso que eu falei para vocês, amanhã vocês vão chegar, vão estudar a rotina de vocês dando intervalos, vocês vão separar um dia na semana, 2 dias na semana para tocar como se fosse um show, vocês precisam criar isso aí.